Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Permaneça com a sua Bíblia aberta, e eu peço àqueles irmãos que estiveram aqui na escola dominical no dia que eu ministrei essa lição, que ouçam uma vez mais. Por quê? Porque quando você ouve algo pela primeira vez, você tem a capacidade de guardar 38%. Quando você ouve algo 68%, você tem a capacidade de guardar 68%. Quando você ouve e anota, melhor dizendo, você tem a capacidade de guardar 68%. E quando você ouve algo muitas vezes, várias vezes, repetidas vezes, você tem a capacidade de guardar 98%. Então, como alguns aqui só ouviram, guardaram apenas 38%. Alguns ouviram e anotaram 68%. Eu mesmo que preguei esse sermão, tive que estudar, tive que me preparar também, novamente para ministrar esse sermão. Meus irmãos, a parábola do semeador, ela é uma porta de entrada para as outras parábolas que Jesus contou. E a parábola do semeador, ela mostra o semeador, ela mostra a semente, e ela também mostra 4 tipos de solos. Quem era o semeador aqui na parábola, melhor dizendo, do semeador? O semeador é Jesus. E também todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Ou seja, se você anuncia, se você proclama a palavra de Deus, você também é um semeador. E a semente é a palavra de Deus. E o texto fala de 4 tipos de solos, que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Nós temos a semente que caiu à beira do caminho, nós temos a semente que caiu num solo rochoso, temos a semente que caiu entre os espinhos, e por fim, temos a semente que caiu em um solo fértil e que frutificou a 30, 60 e 100 por um. A parábola mostra um detalhe importante também, irmãos, que Jesus, ele não se impressiona com as multidões. Dá uma olhadinha aqui, e esse é o contexto dessa parábola. O versículo 1 e 2 diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, que era algo muito comum no ministério de Jesus. Ele tinha uma multidão à sua frente, e ele faz do seu barco o seu púlpito, e faz daquele auditório que estava ali na areia da praia, o seu templo, a sua igreja. E o verso 2 diz: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, toda a multidão estava em pé na praia. É nesse contexto que Jesus então conta essa parábola. Havia uma multidão de pessoas ouvindo Jesus, e essa multidão não impressionou Jesus. E ele conta essa parábola: olha, no meio dessa multidão aqui, que está me ouvindo, tem 4 tipos de solos, melhor dizendo. Tem a semente que vai cair em um solo à beira do caminho, a semente que vai cair, eu vou ministrar aqui, eu vou ensinar princípios morais para vocês, vou falar dos princípios do reino de Deus, mas
em alguns corações, e esses corações, esses solos representam os nossos corações, tudo que eu falar aqui, existe 4 tipos de solos aqui. Então, vai cair em um solo à beira do caminho, a semente vai cair à beira do caminho, vai cair no solo rochoso, no solo entre espinhos, e no meio daquela multidão, a porcentagem de Jesus é somente 25% aqui, é que vai vingar, que vai frutificar, que a semente vai germinar, que a semente vai crescer. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, que aonde Jesus planta o trigo, Satanás também planta o joio. E nem todos aqueles que começam a sua caminhada cristã, significa que eles vão permanecer até o final. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós vamos notar que esses 3 tipos de solos são pessoas que, contextualizando, são pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que foram batizadas, são pessoas que possivelmente tiveram cargos na igreja, mas na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas. Foram pessoas que, na teologia reformada, a gente aprende isso, que tiveram uma fé temporária, mas não uma fé definitiva, uma fé permanente. Não tiveram de fato uma experiência profunda com Deus. Você deve se recordar, você que já está frequentando a igreja, você que já é membro da igreja, de repente há 2 a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Quantas pessoas que você conheceu, que frequentou a igreja, que foi batizada, que possivelmente tinha um cargo na igreja, possivelmente foi diácono, presbítero, ou possivelmente pastor. Pessoas que você conhece, que tocaram aqui na igreja, que cantaram, e hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor, estão distantes do caminho do Senhor. Embora na teologia reformada a gente aprende que é possível um eleito sofrer uma queda, mas uma queda temporária, como foi o caso de Pedro. Lembra que Pedro, após a morte de Jesus, ele sofreu uma queda temporária. Lembra também do filho pródigo, mas não uma queda definitiva, não uma queda permanente. Por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos, em outro lugar não sabe viver. Quem já provou de Jesus, quem de fato teve um encontro com Deus, quem bebeu da fonte de água viva, que é Jesus, ele nunca mais consegue viver distante, longe, afastado da presença de Deus. Então esses 3 tipos de solos, não fala de pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram regeneradas, pessoas que tiveram encontro com Deus. Há uma passagem bíblica lá em Judas, capítulo 1, verso 19, só tem um capítulo, né? Dá uma olhadinha, vamos dar uma conferida comigo lá, por favor. Judas, apenas um capítulo, verso 19, está lá no finalzinho da Bíblia. Depois você volta aí para Mateus. Judas, capítulo 1, versículo 19. Eu vou explicar o contexto aqui para você. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Notem vocês que o Espírito aqui, o E, está com E maiúsculo. O contexto aqui era de Judas escrevendo essa carta para cristãos. O problema que estava ocorrendo aqui era o mesmo problema que estava ocorrendo na segunda carta de Pedro. Alguns comentaristas chegam a afirmar que essa carta de Judas possivelmente era um plágio da carta de Pedro. Por quê? Porque ele trata do mesmo assunto, do mesmo problema que Pedro estava tratando na sua segunda carta. Ele usa os mesmos argumentos. O problema aqui, Pedro estava combatendo os gnósticos, que hoje é como se fosse uma hipergraça, um evangelho sem regras, sem limites. É aquela ideia de que Deus só quer o seu coração. E esses gnósticos, estes falsos crentes, falsos mestres, eles estavam inseridos na comunidade da fé, se passando por crentes. Possivelmente tinham cargos na igreja,
E olha o argumento de Pedro. Eles não têm o Espírito. Nunca nasceram de novo. Nunca foram regenerados. Eles se passam por cristãos, mas são, na verdade, lobos vestidos de ovelhas. Então, irmãos, voltando aqui para o texto, Jesus não se impressiona com as multidões. E hoje a gente vê muitas igrejas, que tem uma multidão de pessoas. Não que seja errado você pastorear uma igreja com muitas pessoas, com centenas de milhares de pessoas, mas isso não significa que todos ali nasceram de novo. Isso não significa que todos ali foram regenerados. Isso não significa que todos ali tiveram encontro com Deus no sentido de algo que marcou a sua vida e que ele vai permanecer firme com Cristo por toda a sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, abra comigo a sua Bíblia, por favor, volte as suas páginas aí, volte as páginas da sua Bíblia, volte aí algumas páginas, Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. É um texto que faz uma referência a falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos, gente que está inserida na comunidade da fé. Olha o que o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O texto continua: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pregadores, ensinadores da palavra, pastores. E em teu nome não expulsamos demônios? Ímpio expulsa demônio, irmãos? Incrédulo, pagão? Não, somente cristão. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha as igrejas neopentecostais. A gente sabe que na maioria das vezes aquilo é truque, tá? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aquilo é um teatro na maioria das vezes. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Você sabe que no Novo Testamento existem duas palavras para a palavra conhecer, conhecimento. Tem a palavra gnose e a palavra epignose. Epignoses. Gnose é a ideia de ter informações, é a ideia de um conhecimento intelectual. Tem muita gente que tem informações sobre Deus, que tem o conhecimento intelectual sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Mas nem todos têm o conhecimento epignoses, que é um conhecimento relacional. Conhecimento de intimidade, comunhão, de andar, de conviver com aquela pessoa. E Jesus está dizendo aqui, vocês nunca me conheceram. Vocês tinham informações, vocês tinham conhecimento intelectual a meu respeito. Mas vocês nunca tiveram encontro comigo, nunca tiveram uma experiência comigo, nunca andaram comigo, nunca conviveram comigo. E o texto diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui na língua grega é a palavra anomia. Anomia é a ideia de contra-lei, anti-lei. É alguém que ofende a lei de Deus. É a ideia de, é um transgressor da lei. É alguém que quebra a lei. É a ideia de alguém que aprova coisas que Deus reprova e alguém que reprova coisas que Deus aprova. É alguém que falsifica a mensagem original. Então a gente não pode se impressionar, irmãos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta a Timóteo, diz que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. E quem é de Deus sabe que é de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, é o que Paulo escreve para Timóteo. Agora chama a sua atenção para Romanos, capítulo 8. Olha o que diz o capítulo 8 de Romanos, versículo 16. É o que João Calvino chamava de testemunho interno do Espírito. Quem é de Deus sabe que é de Deus. Olha o que diz Romanos 8,16.
o próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, quem é de Deus sabe que é de Deus. Eu contei aqui quarta-feira que pastor Paul Washer, em uma das suas pregações, esse é um dos meus pastores preferidos, pastor Paul Washer, ele fala o seguinte, que um dia um jovem ligou para ele, um jovem cristão. E esse jovem ligou para ele e disse, pastor Paul Washer, eu não tenho convicção da minha salvação. E o pastor Paul Washer ficou um bom tempo argumentando com aquele jovem, usando várias passagens bíblicas, inclusive essa foi uma das passagens bíblicas que ele usou. E nada do que o pastor Paul Washer, dos argumentos que ele usou, conseguia convencer aquele jovem. E por fim o pastor Paul Washer, tendo convicção que aquele jovem era um jovem de Deus, o pastor Paul Washer virou para aquele jovem na ligação e disse, deixa eu te fazer uma pergunta, aí na sua cidade tem discoteca? Tem. E lá tem álcool, deve ter álcool, prostituição, sim, tem tudo. Então faça o seguinte, desliga o telefone agora e vá para essa discoteca, se embriague, se prostitua, faça tudo que um ímpio faz. E ele começou a chorar, o jovem, do outro lado da linha. E ele começou a chorar copiosamente. E ele respondeu para o pastor Paul Washer, eu não posso. E o pastor perguntou para ele, por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou de Deus. E ali, ele teve a convicção que ele era um filho de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus. O Espírito Santo nos orienta, ele fala ao nosso coração. Ele fala, ouvindo essa semana uma mensagem de John MacArthur, ele fala do Espírito Santo falando na nossa consciência. Ele dá um exemplo, ele usa um exemplo. Ele diz que um belo dia, um piloto de avião estava voando, estava pilotando um avião, obviamente, e de repente ele ouviu o comando dizendo para ele, a mensagem chegou, sobe, sobe. E o piloto, ele estava numa região de montanhas, uma região montanhosa. Ele estava nessa região com muitos montes e montanhas, e de repente ele recebe a ordem na sua consciência. Sobe. E o piloto disse, cala a boca, gringo. E como que descobriram isso? Depois quando pegaram, como é que chama, Vitor, aquele negócio do gravador de voz? Vitor é piloto de helicóptero. E como é que chama quem fica lá dando a ordem lá para o piloto? Controlador de tráfego aéreo. Muito obrigado. Tá bem que você veio hoje, hein? Estava te procurando aqui. E de repente ele ignorou a voz do controlador. E depois, quando pegaram a fita, naquela época era fita ainda é fita ainda? Depende. Mas vamos. Quando pegaram a fita e ouviram ele dizendo, o controlador falando, sobe, sobe. E ele disse, cala a boca, gringo, cala a boca, gringo. E foi uma tragédia, morreu muitas pessoas. E isso muitas vezes acontece com a gente, irmãos. E ele trouxe essa aplicação. Muitas vezes o Espírito Santo está falando na nossa consciência, na nossa mente, coração. E na linguagem do Novo Testamento, consciência, mente e coração são sinônimos. O Espírito Santo está falando, sobe, sobe. E a gente está, cala a boca, gringo. Cala a boca, gringo. E isso está trazendo catástrofes, tragédias para as nossas vidas. Quantas vezes a gente não ignorou a voz do Espírito Santo? John MacArthur, Max Lucado, em um dos seus livros, ele diz, não é que o Espírito Santo parou de falar. Nós é que paramos de ouvir o Espírito Santo. E nessa pregação, John MacArthur fala que a gente muitas vezes somos insensíveis à voz de Deus. E muitas vezes estamos como esse piloto. Cala a boca, gringo. Cala a boca, gringo. E o controlador de voo falando, sobe, sobe. Então, quem é de Deus, irmãos, sabe que é de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, olha o versículo 14 de Romanos capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou um filho de Deus? Porque eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado pelo meu coração. Eu estou sentindo isso, meu coração pede isso, meu coração falou isso. Abra sua Bíblia em Jeremias 17:9, por favor.
Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. A partir de hoje você nunca mais vai confiar no seu coração, tá? Olha o que diz o profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E você ainda confia no seu coração? Mas o versículo não acabou. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Então o cristão não é guiado pelo coração. Meu coração está pedindo isso, meu coração está dizendo para fazer isso, ou para eu não fazer aquilo. Não confie no seu coração. Ignore. Seu coração é enganoso. Seu coração é desesperadamente corrupto. Você agora nasceu de novo, você foi regenerado, o Espírito Santo habita em você, você agora é templo do Espírito Santo, você agora é guiado pelo Espírito Santo. Deixe-me usar uma ilustração. Alguém aqui já ficou perdido com o GPS dentro do carro? Eu nunca me esqueço, irmãos. Eu tinha o hábito, quando eu morava em Boston, de buscar pessoas que chegavam no aeroporto de Nova York. Irmãos chegavam, pastor, você pode buscar o meu parente? Posso. E um belo dia, irmãos, uma das primeiras vezes que eu fui a Nova York, eu fiquei perdido em Nova York com o GPS. Mas naquela época eu não falava inglês, nada, e hoje quase nada. Naquela época nada, e hoje quase nada. E o GPS inglês, ele falava right, direita, eu entendi esquerda, left. Ele dizia go, e eu go? Futebol? E quando você erra o caminho, o GPS ele se reprograma, né? Come back, o quê? Come back era zagueiro quando eu jogava futebol. E aí, para variar, o outro irmão não falava nada. Essa foi uma das vezes que eu fiquei perdido em Nova York. A outra vez o Gabriel deve se recordar. A gente estava indo lá nas Torres Gêmeas, e tinha uns irmãos, eu fui pregar numa igreja em Newark, uma cidade próxima, um estado próximo, e vamos conhecer as Torres Gêmeas. E de repente ficamos perdidos. Aí paramos, irmãos, aí passou a viatura da polícia, e a policial falou, segue-me. Aí o Gabriel era o único que falava inglês no carro, pai, ela está mandando seguir. E ela disse que estou indo para lá. Muitas vezes a gente fica perdido. O problema não estava no GPS, irmãos. O problema estava em mim, que não estava conectado. Aí depois eu aprendi o básico do GPS em inglês, né? Nunca mais fiquei perdido. Porque eu aprendi o básico. O problema não estava no GPS, estava em mim. O problema não está no Espírito Santo, está em você, está em mim. Porque muitas vezes a gente não está alinhado, não está conectado. O Espírito Santo fala direita, você vai para a esquerda. O Espírito Santo fala esquerda, você vai para a direita. O Espírito Santo fala vai para frente, você dá uma marcha ré. O Espírito Santo fala faça isso, você faz o contrário. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, ele habita em nós, e Paulo diz em Romanos 8,14, que quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelo coração. E eu nem sei porque eu estou falando isso, que eu não ia pregar nada sobre isso, mas eu creio que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Paul Washer, Joe Piper fala isso, que ele coloca diante de Deus o seu manuscrito, o seu esboço, e fala, Deus, mas a pregação é uma profecia. Se o Senhor quiser, eu posso falar tudo aquilo que está no meu esboço, mas também falar coisas diferentes. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Mas recapitulando aqui, as parábolas eram uma forma comum de ensino no judaísmo. Era algo muito normal, muito comum. Os rabinos, eles usavam esse método de ensino de parábolas. E o que é uma parábola, irmãos? É uma analogia, é uma metáfora, a ideia de você comparar algo. E também um dos motivos que Jesus falava por parábola é para cumprir uma profecia de Salmo 78, 2. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Salmo 78, verso 2. Salmo 78, verso 2. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, primeiro ele falava por parábolas, porque era
algo normal no judaísmo, era um método que os rabinos usavam, e também, conforme está no próprio texto, e também, para cumprir a profecia de Salmo 78, verso 2, anote essa passagem, e também, para cumprir a profecia de Isaías também, a partir do verso 11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Então a parábola, irmãos, as parábolas, melhor dizendo, era como se fossem janelas abertas para os cristãos, para aqueles que nasceram de novo, tiveram encontro com Deus, e portas fechadas para os incrédulos. Ou seja, quem é de Deus, entende. Quem não é de Deus, não entende. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 2, 14. Nós cristãos temos o nosso linguajar próprio, ou linguagem própria, né, professora Lisa, de português. Olha o que diz aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O ímpio não entende nada, irmãos. O máximo que o ímpio pode ter é o conhecimento gnose, intelectual, informações, mas somente aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, que teve um encontro com Deus, que foi selado pelo Espírito Santo, esse entende. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, ele tem um GPS dentro dele. Eu já tive experiência, irmãos, de gente com curso superior, pós-graduação, mestrado, chegar para mim, pastor, eu li essa passagem, não entendi nada, uma passagem simples. E você dá aquela passagem para um analfabeto, irmão, que é alfa de pai, beta de mãe, e ele lê entender. Por quê? Porque o véu foi tirado. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O ímpio não entende por quê? Porque ele está cego. Mas o cristão não, aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, Deus tirou o véu. Deus abriu os seus olhos. Como Lídia, na cidade de Filipos. Paulo chegou naquela cidade, juntamente com Silas, e ele pregou o evangelho, e o texto bíblico diz que Deus abriu o coração de Lídia. Isso está em Atos capítulo 16. Deus abriu o coração de Lídia. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o homem sem Deus, ele é morto nos seus delitos e pecados. O morto não pensa, o morto não sente, o morto não fala, o morto não anda, não caminha. Assim é o homem sem Deus. O máximo que ele pode ter é informações, conhecimento intelectual de Deus, mas ele não pode se relacionar com Deus. Por quê? Porque Paulo diz em Efésios 2, 1, 2, 3, que o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. Aliás, ele é escravo do pecado, do diabo e do mundo. Ele é filho da desobediência e, por natureza, filho da ira. Somente aqueles que tiveram encontro com Deus, que entendem a palavra, porque Deus abriu os nossos olhos. Mas chama a sua atenção para o texto. Olha o que diz aí o versículo 4. Aqui temos o primeiro solo, a semente que caiu à beira do caminho. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. E essa parábola, Jesus conta para a multidão, do verso 1 até o verso 9. A partir do verso 10, ele explica somente para os seus discípulos. Somente para os seus discípulos. E a explicação dessa parábola está aí no versículo 19. Dá uma lidinha aí no capítulo 13 comigo, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
A semente que caiu à beira do caminho, as aves ali representam o diabo e os demônios. A pessoa ouve a palavra, mas vem o diabo e ele arrebata a palavra, a semente do coração das pessoas. Ele tira como um bandido. Ele vai lá e tira, arranca, rouba a palavra do reino, antes que ela tenha tempo de germinar. Parafraseando, o que Jesus está dizendo, irmãos, é que o diabo rouba a semente dos corações. Portanto, irmãos, se o semeador sai a semear a semente, Satanás também sai para roubar a semente. Por isso que no momento da pregação é uma batalha, é uma guerra. Satanás quer fazer o possível para nos distrair, porque ele é um ladrão de sementes. Porque ele sabe que não é uma palestra, a palestra atinge a sua mente, o seu intelecto, mas é a palavra de Deus que é viva e eficaz, conforme diz Hebreus 4:12, é mais penetrante do que junta, ela penetra ao ponto de juntas e medulas, ela é poderosa. Abra, por exemplo, em Hebreus 4:12, abra, por favor, essa passagem, esse texto comigo. Hebreus 4:12, olha o que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é morta, sim ou não? É viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, irmãos, você já viu algum filme de época, Império Romano? Aonde ela bate, ela corta, ela faz um estrago. Mas a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos da quem a temos de prestar contas. É muito comum alguém chegar para mim e falar: pastor, aquela hora que o senhor me encalou no culto, você ficou uns 1 minuto, 2 minutos olhando para mim, e o senhor falou tudo para mim. Eu falo: querido, eu nem te vi no culto hoje. Você estava no culto? Algumas vezes isso aconteceu. Por quê? Porque é o Espírito de Deus. Ou senão eu olhei de forma panorâmica e a pessoa achou que eu foquei nela. Por quê? A palavra de Deus tem esse poder. Paulo escrevendo aos Coríntios, abra por favor em 1 Coríntios 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O contexto aqui é Paulo falando sobre o dom de línguas e o dom de profecia. E ele diz que o dom de línguas, se não há intérprete, você deve falar consigo mesmo, porque ele edifica a si mesmo, é uma linguagem de oração. Mas o dom de profecia não. E a pregação, ela é uma profecia, a profecia maior é a palavra de Deus, a pregação. Mas quando um pregador prega, e João Calvino dizia, quando o pregador é fiel ao texto bíblico, ele se torna um porta-voz de Deus. E o texto diz que quando você está proclamando a palavra de Deus, os segredos do coração são manifestos. É como se você diz: Deus falou comigo, foi para mim aquela palavra. E John Stott diz que a pregação é você pegar o texto antigo e ligar esse texto antigo ao ouvinte contemporâneo, de modo que a pessoa diga: é comigo que Deus está falando. Porque a palavra de Deus é atual, irmãos. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. E ela se renova a cada manhã. Portanto, irmãos, a pregação é um campo de semeadura. Paulo diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem com entretenimento, passatempo, show. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus.
Deus chama os seus pela palavra. João capítulo 17, verso 20. Abra, por favor. João 17, 20. Olha o que diz aí João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Não rogo somente por estes, a oração sacerdotal de Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de quê? De show, entretenimento. Não, o texto diz, por intermédio da sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32 e João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Por quê? Porque a palavra nos confronta. George Whitefield falava que a pregação que não nos confronta não é o Evangelho de Jesus. Pregação é você sair daqui não sentindo o rei da cocada branca, o rei da cocada preta. Pregação é você sair daqui, Deus falou comigo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso renunciar, eu preciso dar prioridade a Deus, eu preciso colocar os meus dons e talentos à disposição de Deus. É você sair daqui como se fosse, Charles Spurgeon falava, como se fosse um golpe na sua consciência, você ficar remoendo aquela palavra a semana toda. Isso que é pregação. Agora a pregação que você vem, você é o lindão de Jesus, é a lindona de Jesus, você é o cara, você é o centro de Jesus, você é o centro do evangelho. Isso não é pregação bíblica, isso é autoajuda, isso é palestra motivacional. Pregação é Deus pegar na ferida e remoer, e você falar, Deus está doendo, mas é comigo, porque Deus corrige a quem Ele ama. Ou quando o seu filho erra, você vai lá e passa a mão na cabeça dele. Você não corrige? Você não disciplina? Por quê? Porque você o ama. A pregação é um campo de semeadura, mas também um campo de batalha espiritual, irmãos. É uma guerra. Charles Spurgeon, quando ia pregar, ele tinha um grupo de intercessores que estavam orando por ele quando ele estava pregando, orando pelas pessoas, porque é uma guerra, é uma batalha. Então só a semente caiu à beira do caminho, é aquela semente que Satanás vem e rouba a semente do coração. Aí na terça-feira você pergunta, o irmão foi no congresso domingo? Fui. Como é que foi o congresso? Nossa, o congresso foi bênção, foi muito bom. E a palavra? Qual foi o texto que o pastor leu? Ele pregou sermão expositivo, sermão temático, sermão textual. O quê? Rapaz, nem lembro do que ele pregou. Que pregação é essa? A Bíblia diz que quando Elias estava no deserto, quando ele recebeu o alimento, a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Pregação é aquela que fica na segunda, na terça, na semana que vem, você fica com aquela palavra remoendo na sua mente, no seu coração. Eu ouvi algumas pregações na minha vida, irmãos, que mudaram, que marcaram a minha vida. Volta e meia alguém chega para mim, pastor, o senhor pregou aquela mensagem, a pessoa dá detalhes, aquela mensagem marcou a minha vida. Tem mensagem que marca mais, tem mensagem que marca menos, mas todas marcam, porque é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a rocha. E ela não volta vazia, ela tem um propósito, ela tem um fim, ela tem um alvo, ela tem uma meta. É como se fosse uma flecha. Ela atinge o seu objetivo. Mas também nós temos a outra semente que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Mateus 13, 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Isso era muito comum na Palestina. O solo era rochoso, então tinha pouca terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol,
a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Agora, olha a explicação da parábola no versículo 20 e 21. Olha aí do capítulo 13 a explicação, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quem são essas pessoas aqui, irmãos? Notaram que o texto fala de angústia e perseguição? Angústia é algo interno. Perseguição é algo externo. Então, surgiu um problema, uma mágoa, um BO. Eu estou magoado com o irmão fulano de tal, Beltrano, Ciclano, Herculano. E a pessoa se afasta da igreja. E a perseguição, aqui no Brasil a gente não tem esse problema ainda. Mas em muitos países, países comunistas, países muçulmanos, os cristãos são perseguidos. Morrem centenas e milhares de cristãos por ano nesses países. Eu li um livro, sugiro que todo cristão tem que ler esse livro. Você não pode, como diz o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. O Homem do Céu. Eu li esse livro, o Bruno me indicou, a Simone está lendo, minha irmã. É o registro de um cristão na China. Como é o cristianismo na China? É um país comunista. Você tem que ler esse livro. Eu sigo algumas páginas no Facebook, como a Igreja Perseguida, como Portas Abertas. Os cristãos estão morrendo por causa de Cristo. Então muitos, quando vem a perseguição ou angústia, tira o time de campo, abandona o barco. Uma pandemia, a gente não foi perseguido. Pesquisas dizem que um terço, a pandemia começou em março de 2020, pesquisas dizem que um terço dos cristãos que frequentavam as igrejas até março de 2020 ainda não voltaram para as igrejas. Muitos voltaram para as drogas, para o álcool, para a prostituição. E nós não tivemos nenhuma perseguição. Essas pessoas abraçam o evangelho por conveniência, irmãos. Elas não conheceram o verdadeiro evangelho, elas conheceram o outro evangelho que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Ou seja, o falso evangelho. O evangelho das campanhas, das barganhas. O evangelho do toma lá da cá. O evangelho do pragmatismo religioso, do sincretismo religioso, o evangelho da palestra motivacional, do evangelho de autoajuda, o evangelho de músicas, louvores antropocêntrico, ou seja, voltados para o homem. Essas pessoas não resistem, porque elas não conheceram o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que tudo aponta para Cristo. Não é nada sobre nós, irmãos, nunca foi, não é e nunca será, é tudo sobre Ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 8, 11, 36. Ouvindo uma pregação de John MacArthur sobre santidade. Ele fala que quanto mais, aliás, de Joe Becker pregando essa mensagem sobre a doutrina da santificação. Ele fala que quanto mais santo você se torna, menos santo você se sente. Quanto mais santo você se torna, menos santo você se torna. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê os seus defeitos. E Deus é luz. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente é pecador, a gente é falho, a gente é miserável, a gente é carente, a gente é vulnerável. E se não fosse Deus, irmãos, como diz o Salmo 124, Israel que o diga, o que seria de nós? Tudo na nossa vida, irmãos, é com base nos méritos de Cristo. Você não merece, volte e meia, não, você merece isso. O que nós merecemos, irmãos, é o inferno. A partir de hoje, nunca mais. É muito comum você ver isso no Facebook. A pessoa alcançou uma bênção. Você merece. Não merece. É a graça de Deus. Favor imerecido. É a graça de Deus.
Essas pessoas abraçam o evangelho por conveniência. Quando, porém, chega uma angústia por causa da palavra, elas abandonam a Cristo. Quando chega a perseguição, elas abandonam a Cristo. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Nunca tiveram encontro com Cristo. Nunca tiveram uma experiência profunda com Cristo. O amor dessas pessoas, como diz o profeta Oséias, é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Abra sua Bíblia em Oséias 6,4, por favor. Olha o que diz Oséias 6,4. Nossa, abri direto em Oséias 6,4. Olha o que diz em Oséias 6,4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Efraim era uma linguagem carinhosa de Deus dirigir a Israel. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Amanhã faça isso. Alguém aqui já observou o orvalho da madrugada? Deus disse que o vosso amor é como a nuvem da manhã. Vamos pegar a primeira nuvem da manhã. Faça isso amanhã ou qualquer outro dia. Eu te desafio, te encorajo a observar a nuvem da manhã. Eu já fiz isso várias vezes. Acorda, vai lá, começa a fazer o café e dá uma olhadinha na nuvem. De repente você vai olhar, ela está com o formato de uma baleia. Volta, toma um café, 5, 10 minutos depois, olhe para a mesma nuvem. Já está com formato diferente, está com formato de um navio, ou de um helicóptero, de um avião. É isso que Deus estava dizendo ao seu povo. O vosso amor é como a nuvem da manhã. Eu olho para você, você está lá, estou firme, Jesus. Pode contar comigo, Senhor. Estou firme, pastor. Pode contar comigo, pastor. Aí vem a angústia, vem a perseguição, eu olho para você. Não estou firme mais não. O vosso amor é como a nuvem da manhã. O vosso amor é como o orvalho da madrugada. Dá uma olhadinha no orvalho da madrugada. Enquanto o sol não aparece, ele reina. Ele está lá absoluto. O sol apareceu, ele some, desaparece. Assim são muitos que estão na igreja. Muitos vêm para a igreja com a motivação errada. Porque conheceram o falso evangelho, o evangelho da conveniência. Venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Mentira! Jesus não prometeu riquezas. Ele não prometeu saúde. Ele não prometeu bem-estar. Ele prometeu salvação. É isso que ele prometeu. Muito pelo contrário, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, diz que todos aqueles que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Tribulação é uma marca da igreja. Atos 14, 22. Dá uma olhadinha em Atos 14, 22, por favor. Atos 14, 22. Olha o que diz aí Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. A palavra tribulação, a palavra tribulus no grego, é a ideia de você estar uma pressão constante. João 16, 32 ou 33, diz que no mundo tereis aflições. Estamos em guerra, irmãos. A perseguição na história da igreja, ela nunca destruiu a igreja. A perseguição, ela purifica e depura a igreja. A perseguição, Deus permite muitas vezes para a gente saber quem é quem. Que na hora do oba-oba aparece um monte de gente. Mas quando vem a perseguição e a angústia, aí você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas a outra semente, irmãos, volta lá para Mateus capítulo 13, versículo 7. A outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Esses espinhos, irmãos, representam as ervas daninhas. E a explicação está em Mateus 13, 22. Olha aí Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse ouvinte aqui, ou essa pessoa que frequenta a igreja, ele dá mais valor à terra do que ao céu.
O dinheiro é o seu Deus. O dinheiro é um péssimo patrão, irmãos. Um péssimo senhor. Mas um excelente servo. Paulo não condena o dinheiro, ele condena o amor ao dinheiro em 1 Timóteo 6,10. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Trabalho é bênção, irmãos. Mas se o seu trabalho, se você não tem tempo para Deus, para a sua família, para a igreja, tem algo errado. Lembra de Faraó? Quando o povo estava saindo do Egito com destino à terra prometida, naquele início lá, Faraó falou assim: vai trabalhar dobrado, para não ter tempo para cultuar o Deus deles. Nem toda porta é Deus que abre. Se você não tem tempo para Deus, para sua família, para a igreja, tem algo de errado. E a gente aprende uma máxima na nossa caminhada cristã: primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja e trabalho. A igreja não pode tomar o lugar do trabalho e o trabalho não pode tomar o lugar da igreja. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas essa semente caiu entre os espinhos. São pessoas que o dinheiro é o seu Deus. É o que o texto diz na explicação no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, quero mais, sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa não tem tempo para orar mais, não tem tempo para ler a Bíblia. Por quê? Se torna um escravo do trabalho. Eu conheci pessoas nos Estados Unidos que trabalhavam 70, 80, 90 horas por semana. Era uma loucura. Eu falava: irmão, você tem que ter tempo para Deus. E vivia à base de miojo. Chegou no Brasil, na hora de usufruir daquilo que ele conquistou, saiu um diagnóstico de câncer e morreu. E no final você sabe quem que usufruiu de tudo, né? Não foi nem a esposa. Em alguns casos, a esposa casou de novo e outro que nunca plantou nada, colheu tudo. Não que seja errado a mulher casar de novo. Não é o meu ponto aqui. O meu ponto é que muitas vezes a gente se torna escravo do dinheiro. Esse ouvinte dá mais valor aos prazeres da vida, irmãos. Deus para ele torna-se algo secundário. Se tiver tempo, eu vou à igreja. Se sobrar um tempo, eu vou à igreja. Ele dá mais prioridade, dá mais valor aos prazeres da vida. Deus se torna algo secundário. E a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O dinheiro? Não, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, que é o contexto imediato ali, são as coisas básicas, essenciais. Deus vai suprir, Deus vai cuidar, irmãos. Esse crente, essa pessoa aqui, o mundo falou mais alto que o evangelho. É uma pessoa que o amor ao dinheiro, o amor ao mundo falou mais alto do que as coisas de Deus. E por fim, irmãos, esse ouvinte aqui, que a semente caiu entre os espinhos, ele pode ser chamado de um crente mundano. Por quê? Porque ele quer servir a dois senhores. Ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. E não dá, irmãos. Deus não quer uma pessoa dividida. Deus nos quer de forma integral. Ele nos quer por completo. E para concluir, o último aqui, Jesus aqui agora está descrevendo o verdadeiro cristão. Mateus capítulo 13, versículo 8, e eu concluo. Olha o que diz Mateus 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. E a explicação está no versículo 23. Olha o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele ouve, recebe e pratica a palavra. Essa é a ideia aqui. Ele ouve, recebe, toma posse, é para mim, e pratica a palavra. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus está dizendo aqui, irmãos, na verdade Jesus, que a semente que caiu em boa terra e deu fruto, é
aquela caiu no coração do verdadeiro cristão. Por quê? Porque a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Eu vou repetir isso. A frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. O fruto é a evidência que de fato somos salvos. Somos salvos pela graça. A graça é a causa, a base da nossa salvação. Não temos mérito nenhum. Mas o fruto, a obra, é a consequência, é a evidência, é o resultado de que fato somos salvos. O fruto é a prova da verdadeira salvação. Portanto, um cristão que nasceu de novo, eu vou resumir aqui, ele quer viver uma vida de santidade. O cristão que nasceu de novo, ele tem o seu caráter transformado. É o que Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele pratica as boas obras. Agora, todos os cristãos, o texto diz que eles são frutíferos, todos aqueles que nasceram de novo. Porém, uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100. Todos os cristãos são frutíferos, mas nem todos são frutíferos na mesma medida, na mesma proporção. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, o outro recebeu 3 ou 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. Coloque os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, à disposição de Deus. Se você está produzindo a 30, passa a produzir 60. Se você está produzindo a 60, produza a 100. Procure oferecer o melhor para Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Para de ficar dando desculpa, para de ficar arrumando justificativa. Você pode apresentar as melhores justificativas para mim, para o seu líder de ministério, líder de rede, a gente vai aceitar. Mas a pergunta é, será que Deus está aceitando? Eu vejo como uma justificativa, mas será que Deus está vendo como uma justificativa ou como uma negligência? Sabe, irmãos, nós podemos produzir muito mais. Se você está produzindo a 30, passe a produzir a 60%. Se você está produzindo a 60, passe a produzir 100%. Para Deus, a gente não pode oferecer sobra, nem resto. A gente tem que oferecer o melhor. Você pode ajudar de diversas maneiras e formas. Ajudar não. Você pode frutificar de diversas maneiras e formas. Quando você contribui na casa de Deus com seus dízimos e ofertas. Quando você coloca os seus dons e talentos à disposição de Deus, à disposição da igreja, à disposição da sociedade. Quando o seu caráter é transformado. Quando você vive uma vida de santidade. Quando você pratica as boas obras. Se você não está frutificando, você precisa repensar que tipo de cristão você é. E se você está frutificando a 30, eu te desafio, eu te encorajo a frutificar a 60, a 100. Quantos talentos, quantos dons que Deus te deu? O que você tem feito com os dons e talentos que o Senhor Deus tem te dado? Negligenciado? Ou você está como Caim? Quando Deus confrontou Caim, perguntou, aonde está o seu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Porventura sou eu tutor, guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Você está vendo gente à sua volta morrendo, naufragando na fé, e não faz nada? Deus perguntou a Moisés em Êxodo 4:9, se não me falha a memória. Gênesis 4:9, Deus pergunta a Caim, o que você tem na sua mão? Aliás, onde está o seu irmão? Gênesis 4:2, Êxodo 4:2 ou 4:9, Deus pergunta a Moisés, o que é que você tem na sua mão? Era um cajado, mas nas mãos de Deus era um instrumento de bênçãos. O que é que você tem na sua mão? Aquilo que te incomoda, já incomodou a Deus há muito tempo. Então coloque a sua vida diante do Senhor. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nessa noite.